misterioso livro dos jubileus, os segredos perdidos da criação. Era o ano 667 da vida de Noé quando as águas do dilúvio finalmente se retiraram da terra. O patriarca, já com cabelos brancos como a neve do Monte Ararat, ergueu seus olhos cansados para o céu e murmurou uma oração que ecoaria através dos séculos. Ele não sabia que, em suas visões noturnas, estava sendo preparado para receber uma das revelações mais extraordinárias jamais concedidas à humanidade. Naquela noite silenciosa, quando as estrelas brilhavam como diamantes no manto escuro do firmamento, um anjo de luz desceu dos céus. Sua presença era tão intensa que a própria atmosfera parecia vibrar com poder divino. Este não era um mensageiro comum. Era aquele que guardava os segredos do tempo, o anjo dos jubileus. Noé, disse a voz celestial, ressoando como trovões distantes. Chegou o tempo de revelares aos filhos dos homens os mistérios que foram ocultos desde o princípio. Tomarás tua pena e escreverás tudo o que te mostrar, pois estas palavras serão seladas até que chegue o tempo do fim. O patriarca, tremendo diante da majestade divina, pegou seu pergaminho mais fino e sua pena de ouro. O que ele estava prestes a escrever mudaria para sempre a compreensão humana sobre a criação, o tempo e o destino da humanidade. Os mistérios da criação. Revelados. No princípio começou o anjo. Quando o Altíssimo criou os céus e a terra, ele estabeleceu períodos sagrados, os jubileus. Cada jubileu compreende 49 anos, e ao completar-se o 50º ano, toda a criação celebra a liberdade e o retorno à ordem original. As visões começaram a fluir como um rio poderoso. Noé viu Adão sendo formado do pó da terra no 6º dia da primeira semana da criação. Mas aqui estava o primeiro mistério revelado. Adão não foi apenas moldado e animado. Ele foi criado com conhecimento completo dos nomes de todas as criaturas, das propriedades de todas as plantas e dos segredos dos céus. Vê, disse o anjo, como Eva foi formada não apenas da costela de Adão, mas de sua própria essência divina. Quando ela abriu os olhos pela primeira vez, suas primeiras palavras foram de louvor ao Criador, e sua beleza era tal que fazia as próprias flores do Éden empalidecerem de admiração. O pacto perdido e os gigantes. Mas as visões não pararam na criação. Noé contemplou os dias anteriores ao dilúvio, quando os filhos de Deus desceram à terra e se uniram às filhas dos homens. O anjo revelou nomes que nunca haviam sido escritos, segredos que fariam os sábios de gerações futuras tremeram de espanto. Sem-Jaza era seu líder, murmurou o anjo, e 200 anjos seguiram seu exemplo terrível. Eles ensinaram aos homens a guerra, a magia, o uso de metais para forjar armas de destruição. Azazel mostrou às mulheres como pintar os rostos e adornar-se com ouro, levando a humanidade à vaidade e ao pecado. As criaturas nascidas desta união foram os Néfilim, gigantes de 15 côvados de altura, cuja força poderia derrubar montanhas e cuja sede de violência encheu a terra de sangue. Seus espíritos, após a morte, tornaram-se os demônios, que ainda hoje atormentam a humanidade. O calendário sagrado. Então veio uma revelação que deixaria os estudiosos perplexos por milênios. O verdadeiro calendário divino. O ano sagrado, explicou o anjo, contém 364 dias, divididos em 52 semanas exatas. Cada estação possui 91 dias, e o ano se completa perfeitamente, sem necessidade de dias adicionais ou meses intercalares como fazem os homens em sua ignorância. Este calendário não era apenas uma medida de tempo, era uma profecia. Cada jubileu marcava eventos cruciais na história da humanidade. O 10º jubileu testemunharia o chamado de Abraão. O 22º jubileu veria Moisés receber a lei no Sinai. E no 49º jubileu, mas isso permaneceria selado até os últimos dias. Os patriarcas e seus segredos. As visões continuaram,
revelando segredos íntimos dos patriarcas que nunca haviam sido registrados. Noé viu Enoque sendo arrebatado vivo aos céus, mas não antes de receber um livro contendo os nomes de todos os justos que nasceriam até o fim dos tempos. Viu Abraão descobrindo a monoteia através da observação das estrelas, rejeitando os ídolos de seu pai Terá quando tinha apenas 14 anos. Isaac apareceu nas visões como um jovem de 25 anos no Monte Moriá, sabendo exatamente o que estava acontecendo e oferecendo-se voluntariamente como sacrifício. Pai, disse ele nas visões, se é da vontade do Eterno, faça-se conforme ele deseja. Minha vida pertence àquele que a deu. Jacó foi mostrado não como um enganador, mas como aquele escolhido desde o ventre para receber a bênção. Sua luta com o anjo durou toda a noite, mas foi uma luta de fé, não de força física. Cada patriarca possuía uma porção do espírito profético que seria completado apenas no Messias prometido. Os anjos e seus ministérios. O livro dos jubileus revelou a Noé a hierarquia celestial completa. 7 arcanjos governavam diante do trono divino. Miguel, o príncipe guerreiro, Gabriel, o mensageiro divino, Rafael, o curador, Uriel, o guardião do conhecimento, Raguel, o vingador da justiça, Remiel, o guardião das almas, e Sariel, o vigia dos espíritos. Cada anjo governava aspectos específicos da criação. Miguel comandava as nações e protegia Israel. Gabriel anunciava os nascimentos sagrados e trazia revelações. Rafael curava as enfermidades causadas pelos demônios. Uriel guardava os segredos da sabedoria e da profecia. Mas cuidado, advertiu o anjo, pois assim como há hierarquias de luz, também existem hierarquias das trevas. Belial comanda as legiões do mal, e seus príncipes espalham-se pelas nações para causar guerra, fome e peste. A profecia dos últimos dias. Quando a noite estava chegando ao fim e o primeiro raio do sol começava a pintar o horizonte, o anjo revelou a Noé as profecias mais impressionantes. Virá um tempo, disse ele, quando este livro será perdido e esquecido pelos filhos de Israel. Eles seguirão calendários falsos e celebrarão festas em dias errados. Mas nos últimos dias, estes escritos serão redescobertos em cavernas próximas a um mar salgado, e os sábios finalmente compreenderão os tempos e as estações. O anjo falou de um período de 70 semanas de anos, quando o templo seria destruído e reconstruído, quando um príncipe ungido seria cortado, e quando finalmente viria aquele que estabeleceria o reino eterno. Nos últimos jubileus, profetizou, a terra se renovará como no princípio, os justos brilharão como o sol no firmamento, e não haverá mais pecado nem dor. O próprio tempo se transformará, pois 1000 anos serão como um dia diante do Altíssimo. A descoberta moderna. Séculos se passaram, e o livro dos jubileus desapareceu da memória de Israel, preservado apenas em traduções etíopes nas montanhas da Abissínia. Mas em 1946, um jovem pastor beduíno, procurando por uma cabra perdida perto do Mar Morto, fez uma descoberta que abalaria o mundo arqueológico. Em uma caverna em Qumran, entre jarras de cerâmica que permaneceram intactas por 2000 anos, estavam os pergaminhos. E lá, entre os textos sagrados, estava o livro dos jubileus em hebraico e aramaico, confirmando que a comunidade do deserto considerava este texto como escritura sagrada. Os estudiosos ficaram perplexos. Como um livro apócrifo poderia estar entre os textos mais venerados de Qumran? Como suas profecias sobre calendários e tempos se alinhavam perfeitamente com outros escritos da comunidade? O mistério continua. Hoje, 2000 anos após sua redescoberta inicial e mais de 70 anos após Qumran, o livro dos jubileus continua sendo um enigma. Alguns o consideram uma obra de ficção histórica, outros veem nele revelações autênticas preservadas desde tempos antigos. Mas uma coisa é certa: suas profecias sobre os últimos jubileus parecem estar se cumprindo. O retorno do povo judeu à Terra Prometida, a redescoberta de textos antigos,
o interesse renovado nos calendários bíblicos, tudo isso foi predito nas visões dadas a Noé. O anjo havia dito: estas palavras serão seladas até que chegue o tempo do fim. Será que esse tempo finalmente chegou? Será que estamos vivendo nos últimos jubileus profetizados? O mistério do livro dos jubileus permanece, esperando por aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir as revelações que foram preservadas através dos milênios. Pois, como disse o anjo naquela noite distante a Noé, o que foi oculto será revelado, e o que foi sussurrado no escuro será proclamado sobre os telhados. E assim, o livro que deveria ter sido esquecido continua falando, suas profecias ecoando através do tempo, lembrando-nos de que os mistérios de Deus são mais profundos que os oceanos e mais altos que as montanhas, e que, no tempo determinado, todos os segredos serão revelados. Pois nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para que seja descoberto. Esta narrativa é baseada no livro apócrifo dos Jubileus, também conhecido como Pequeno Gênesis, preservado principalmente em manuscritos etíopes e descoberto entre os manuscritos do Mar Morto em Qumran.